Olá a todos, gostaria de estar compartilhando uma palavra, que Deus venha abençoar a vida de cada um e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Que nós temos que buscar a face do Senhor, temos que se entregar para Ele, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Então é necessário buscar a face do Criador dos céus e da terra. E Deus é fiel. Eu só sei de uma coisa, que Deus ele é fiel. Eu tenho a certeza que existe um Deus poderoso, um Deus que está nos observando. Eu acredito num Deus que criou os céus e a terra. Eu acredito no Deus que está escrito aqui na palavra, na Bíblia. Eu acredito nesse Deus. É um Deus misericordioso, um Deus que perdoa pecados. Então eu acredito. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecadores, esse Deus, ele nos perdoa, mas Ele quer que a gente se arrependa todo dia das nossas falhas, porque nós falhamos todos os dias. Nós pecamos, todos os dias nós pecamos. A partir do momento que nós acordamos, até o momento que nós vamos dormir, nós pecamos. Então todo dia nós precisamos se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, porque não é só porque as pessoas elas vão para a igreja, elas são pessoas perfeitas. Eu vejo a igreja como um lugar de pessoas pecadoras, e um lugar de pessoas falhas. Eu vejo a igreja como um lugar de pessoas pecadoras. Não é um lugar de pessoas falhas, é um lugar que as pessoas elas vão mesmo para buscar a Deus, as misericórdias do Senhor, ouvir uma palavra, mesmo que a gente pode falar com Deus nos nossos lares, porque Deus ele é onipresente, Ele está em todo lugar. A partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos, ele ouve a nossa oração, onde nós estivermos, Deus ele ouve a nossa oração. Então, que Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, é um Deus, Ele sabe o que a gente necessita, Ele sabe. Mas ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente clame a Ele quer que nós conversamos com Ele, porque Ele tá disposto a nos ouvir. Quando a gente quer falar com Ele de todo o coração, de toda a alma, quando a gente quer mesmo ter um encontro com Ele, quando a gente quer encontrar mesmo esse Deus que está nos vigiando, está olhando para nós, está no céu, mas também Ele está aqui conosco, porque a palavra dele diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. Então nós queremos um Deus grandioso, um Deus que não tem limite. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra que se encontra lá no livro de João, capítulo 15 e versículo do 1 ao 8. Vai falar acerca da videira verdadeira. É Jesus, né? Ele é a videira verdadeira. Vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda.
Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vós será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim serei verdadeiramente meus discípulos. Então olha só que palavra abençoada, que palavra maravilhosa, né? Não tem como a gente produzir frutos bons se nós não estivermos ligados na videira. E quem que é essa videira? Essa videira é Jesus Cristo, é Ele que é a videira verdadeira. E é interessante que quando nós estamos na videira verdadeira, que é Jesus, conforme a caminhada, conforme a gente vai conhecendo a Deus, conforme a palavra vai sendo revelada para nós, a gente vai tendo uma transformação. Deus ele vai nos purificando, porque às vezes as pessoas acham que só porque a pessoa se converte ou começa a ir numa igreja, ela vai ser certa, não vai errar mais. Esse aí quer ser o santão, quer ser o melhor. Enquanto nós estivermos nessa terra, nesse mundo, nesse sistema, a gente vai pecar, a gente vai errar. Mas a diferença é que nós temos um advogado chamado Jesus. Ele intercede por nós, ele morreu por nós. Mas a gente tem que estar sempre melhorar. Hoje eu tenho que procurar ser melhor que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Então, muitas das vezes as pessoas acham que só porque a pessoa está na igreja ela tem que ser perfeita, que ela não vai errar. Não é assim. A caminhada com Cristo é trabalhosa, é um processo caminhar com Cristo. Não é assim, a pessoa já se converte, já é certinha, não. É um processo. E esse processo depende de cada pessoa, porque tem pessoas que demora mais, tem pessoas que ela já começa a entender o Evangelho, qual é a importância do Evangelho, qual é o significado do Evangelho, o significado da morte e ressurreição de Cristo. E nós temos que estar ligados na videira que é Jesus. Porque a partir do momento que nós estamos ligados na videira que é Jesus, a gente vai sendo purificado, a gente vai sendo limpo. Vem aqui no versículo 3 do João, no capítulo 15, que vai dizer assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então imagine, aqui Jesus está falando para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido.
E mesmo assim, se a gente for olhar a história dos discípulos, depois que Jesus ele é crucificado, Pedro vai negar ele 3 vezes. Os discípulos vão, os discípulos vão fugir. Então a caminhada com Cristo ela é trabalhosa, é negar a si mesmo. E muitas das vezes não é fácil você negar as suas próprias vontades. É uma luta por causa disso, por causa que você tem que largar, tem que negar a si mesmo, porque Jesus ele vai dizer, né? Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Então, por causa disso, muitas das vezes é trabalhoso. Por causa disso que muitas das vezes é luta. Então é um processo. É um processo que a gente tem que estar lutando todo dia contra os nossos desejos da carne, as nossas vontades. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar. Assim como Ele falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. E no versículo 4 vai dizer assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então, o segredo é permanecer em Cristo, independente das lutas, independente das circunstâncias. Se você errar, se você falhar, pede perdão, mas não desista do caminho, não desanime, não pare. É isso que Deus ele quer. Deus ele quer pessoas não pessoas perfeitas. Deus ele quer pessoas pecadoras. Deus ele quer pessoas falhas, para que ele venha transformar, para que o nome dele venha ser glorificado. Então Deus ele é maravilhoso. O próprio Jesus vai. Então Jesus ele vem para os pecadores. Jesus ele vem para as pessoas falhas. Jesus ele veio para mim, ele veio para você. Então Deus ele é fiel. Mas nós temos que permanecer nele, permanecer em mim. Aí ele vai dizer, e eu permanecerei em vós. Então olha só, o processo que Jesus ele teve ali com os discípulos, né? Até no momento da sua morte, da sua crucificação, ali os discípulos estavam sendo trabalhados. Aí depois da sua morte, depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, ainda os discípulos estavam ainda no processo. Então, olha só como Deus ele quer transformar as nossas vidas. Deus ele quer mudar a nossa história. Porque ele é fiel. Ele é um Deus de amor, um Deus poderoso. Lá em João 3,16, um capítulo bastante conhecido, que vai dizer assim, né? Que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então imagine, Deus ele não enviou Jesus à toa. Deus ele enviou Jesus para morrer por nós, para resgatar nós pecadores.
Então Deus é fiel. Então aqui, ó, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em Cristo. Então a nossa vida ela não vai mudar se nós não estivermos em Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele vai dizer assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não tenho outro caminho. Não tem? Isso aí eu falo para quem crê na palavra de Deus, quem crê na Bíblia, quem crê que a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porque é o que eu creio. Eu creio que a palavra, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela nos ensina como devemos andar. Ela mostra os nossos defeitos, ela mostra os nossos pecados, ela mostra a Bíblia. Ela mostra, a Bíblia mostra os nossos falhas e que nós temos que melhorar todos os dias. Então lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem por Jesus. Aí aqui no 15, capítulo 15, versículo 4, vai dizer assim, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Porque não tem como produzir frutos bons se não estiver em Cristo, se não estiver na videira. Aí no 5 vai dizer, eu sou a videira, vós somos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então não tem como realizar a obra fora de Jesus. Toda obra fora de Jesus não glorifica o Pai, não glorifica a Deus. Então nós temos que estar ligados na videira, ligados em Jesus. Não estou falando de denominação, estou falando de Jesus, que é Ele que salva, não é placa de igreja, não é denominação que salva. Quem salva é Jesus, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, quem ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus, e quem está à destra do Pai é Jesus, esperando o grande dia para o arrebatamento da igreja, para nós encontrar com Ele nos ares. Se alguém não permanecer em mim, no versículo 6, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Olha só o que vai acontecer aquele que não está ligado à videira. É tirado, é secado, juntado e lançado ao fogo e queimado. Aí no 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vós será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim serei verdadeiramente meu discípulo. Então, muitas das vezes, Deus ele não atende a nossa oração, é porque nós não estamos nele. Amém? Eu queria agradecer, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe.